Temos uma palavra hoje, meu irmão, minha irmã. Estamos num sentimento diferente aqui no nosso coração. Eu quero gentilmente te convidar, nós vamos a 2 textos hoje. Nós meditamos durante a semana, eu, Bruno, conversando sobre esse texto, sobre aquela palavra em Crônicas, quando Salomão está inaugurando o templo e recebe aquela palavra, entrega aquela palavra, que se o povo de Deus, que responde pelo nome de Deus, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se entregar ao Senhor, Ele ouvirá a sua voz, sarará a sua terra e perdoará os seus pecados. E eu creio, irmãos, que nós precisamos voltar para os braços do Pai. Precisamos voltar para Deus. Eu então usarei 2 textos hoje. O primeiro está aqui, está em Provérbios capítulo 27, versículo 7. Logo em seguida nós vamos para o clássico texto, onde um filho precisou voltar para os braços do pai. O filho pródigo. Vamos a Lucas 15, Provérbios 27 e Lucas 15. Abra sua Bíblia, ou então posicione o aplicativo do seu celular. Provérbios 27. Diz assim a palavra do Senhor, apenas no versículo 7. Escute, o livro de Provérbios é um compilado de muitos dizeres e pequenas frases e pequenas sentenças, pequenos axiomas que defendem ideias que eram naturais ao povo hebreu. E o sábio Salomão, ele pega, faz um compilado e monta esse lindo livro. E aqui, dessas falas, essas gotinhas de sabedoria de Salomão, diz assim no capítulo 27, versículo 7. Quem está satisfeito, despreza o mel. Amém? Você abriu? Está lendo aí? Eu estou usando hoje a versão NVI, então se for um pouquinho diferente da sua, escute com atenção, para não perder a ideia. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os olhos. Meu Deus e meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Eu me surpreendi esses dias, Bruno, quando descobri uma tática de alguns críticos de gastronomia. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu gosto muito de cozinhar. Tenho inclusive como propósito de vida, quando tiver aí, talvez daqui a uns 5 ou 10 anos, fazer um curso para aprender a harmonizar melhor os temperos, né? Adoro programas de TV, fala de comida. Eu gosto demais do Jacan, aquele camarada doidão lá do Masterchef, né? Aquele francês. Gosto demais daqueles reels no Instagram que faz aquelas mini receitas rapidinho, né? Usa o sal assim e tal, bota assim e faz a picanha. Ah, meu Deus, chega a dar água na boca, né, Daniel? E eu me surpreendi, Bruno, esses dias, porque eu descobri a tática de alguns críticos de gastronomia. Sabe o que eles fazem quando vão fazer uma crítica num restaurante? Eles comem antes de ir para o restaurante. Eles fazem um lanche em casa, antes de ir para o restaurante. E aí eu achei aquilo esquisito, né? Porque geralmente a gente passa fome. Eu tenho uns amigos aí que na hora que vai fazer vai jantar fora, nem lanche de tarde, irmão Vanil. Para comer, né? Tem uns amigos, não vou falar quem é não, Bruno. Vou falar quem é não, né? Vou contar não. Depois do culto me chama no canto ali que eu falo que é o Jefferson. Mas tem uns amigos aí, gente,
que nem lancha de tarde para ir jantar. A gente jantar, para aproveitar, né, Jeff? Mas os críticos de gastronomia, Sadraque, eles fazem uma merendinha em casa antes de ir comer a comida no restaurante. E aí quando eu escutei o profissional dizendo por que eles fazem assim, falei, caramba, porque a fome, esse é o primeiro ponto dessa palavra. A fome, ela altera a nossa percepção das coisas. Você já ouviu aquela frase, urubu na guerra é frango? Já ouviu? Você já deve ter visto algum filme onde o camarada estava desesperado para achar um calango, para achar qualquer coisa que se movesse. E no filme as pessoas colocam sempre, o pessoal acha um pombo. E aí, não vamos falar mal de pombo não, para não dar azar hoje, né? O pessoal acha um outro passarinho qualquer. E aí, minutos depois do filme, parece um frango que a gente comprou ali a coisa mais linda, como se fosse possível, gente. Você pegar um bicho no mato e arrancar as penas e deixar douradinho, bonito, igual a gente vê nos filmes. Conversa fiada, né? Mas quem está no meio da mata e precisa comer, ou no meio de uma guerra, ou no meio de um estado de fome, o sabor é alterado na boca. O valor daquele alimento muda. Eu estou falando aqui, mas a gente vem de uma realidade de uma grande migração de nordestinos e de nortistas, pessoas do extremo norte do Brasil e do nordeste do Brasil que migraram aqui para o sudeste, e que esses nossos irmãos, pais e avós, passaram muita fome. E sabem o valor de um prato de arroz com feijão. Sabe o valor de um bifão bonito estalando, um ovinho estalando em cima do bife. Mas o crítico de gastronomia, antes de ir, ele faz um lanche. E ele disse, não, eu preciso comer, porque eu não posso ir com fome para o restaurante, porque a fome altera a minha percepção. Eu posso achar que aquela comida é maravilhosa, mas não é, eu que estou com fome. Mas se eu não tiver com fome e gostar da comida e sentir aqui as notas aqui desse tempero ou daquele, desse ingrediente ou daquele, é porque esse chefe realmente é diferenciado. Eu acredito que a humanidade, ela precisa descobrir a sua fome. Eu vim determinado nessa noite aqui a propor a você um diálogo entre você e a sua fome. E a fome da sua alma, e a fome do seu coração, e a sua fome existencial. Porque eu aprendo aqui em Provérbios que quem está satisfeito despreza até o mel. O mel era um símbolo nesse mundo antigo aqui, no Oriente, como uma fina iguaria, uma coisa muito saborosa e muito doce. Para a gente aqui, se tivesse escrito esse versículo, fosse a gente escrevendo, a gente ia escrever assim, Bruno, ó, quem está satisfeito despreza até banoffee. O pastor Álvaro riu porque, como eu, ele está apaixonado por banoffee, né, pastor Álvaro? A gente não gosta nem de comprar, senão a gente come. Mas aqui está dizendo que quem está satisfeito, quem está com a barriga cheia, não é atraído nem pelo seu alimento preferido. Mas a parte B do versículo diz, mas quem tem fome, até o amargo se torna doce. Eu quero propor um diálogo, e para isso,
Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, pula para lá. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 15. Diz assim a Sagrada Escritura. Nós leremos aqui, a partir do versículo 14. Você conhece essa história? Capítulo 15 conta a história da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Estamos já no final da parábola, onde falamos do filho perdido. E aqui no versículo 14, ele já abandonou seu pai, ele já pegou sua herança, ele já gastou tudo. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar, o quê? Necessidade. Olha para cá. Você lembra do que a gente leu lá em Provérbios? Quem está com fome, até o amargo é doce. A fome é determinante para a nossa percepção, ela é determinante para os nossos sabores. E esse garoto tinha abandonado o pai, tinha pegado sua grana, tinha gastado tudo, tinha ido embora. Mas algo diferente aconteceu naquele local onde ele estava. Não sei se ele gastou tudo que tinha só por conta da bagunça, ou se ele gastou tudo que tinha por conta da grande fome que se estabeleceu naquele lugar. O fato é que ele agora vivia num ambiente de fome, num ambiente onde fome era o que mais era tratado entre as pessoas daquele lugar. E é impossível, gente, é inevitável a comparação com a nossa realidade pós-pandêmica. Nós estamos com fome. A pós-pandemia é uma realidade similar. É uma boa comparação a se fazer aqui nessa nossa realidade pós-pandêmica e esse momento aqui na vida desse garoto. A Bíblia não relata que ele apenas estava com fome. A Bíblia fala que existia naquele lugar, versículo 14 novamente, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Todo mundo estava com fome. Ele acordava e o vizinho da direita estava reclamando de quê? Fome. Vizinho da esquerda, fome. Vizinho da frente, fome. Vizinho de trás, fome, fome, fome em toda a região, em todo lugar. E hoje nós estamos famintos. Talvez você ainda não tenha percebido, talvez você ainda não tenha acordado para essa realidade. As pessoas estão doentes. As pessoas estão buscando, nunca se vendeu tanto pacote de streaming, de filme, nunca se maratonou tanto seriado, nunca se viu tanto. O pessoal está reclamando, porque o cinema, está acontecendo um fenômeno diferente, o cinema está vazio, mas ele não está vazio por conta do pós-pandemia, ele está vazio por conta da comodidade que se instaurou nas casas. As nossas casas, isso é legal. As casas agora a gente consegue montar um cinema, TVs com realidade interativa, com sons incríveis, com imagens em HD. E as pessoas estão cada vez mais, olha a palavra, imersas. Está se discutindo agora realidades interativas. Pessoas estão agora entrando nessas realidades, construindo avatares e confundindo a sua realidade com a realidade virtual. Imersas, cada vez mais imersas. Gente, eu não sei você qual é a análise que faz disso. A análise que eu faço disso, dentro das minhas buscas filosóficas, é que nós estamos com fome e estamos saciando essa fome nessas realidades. Porque é muito mais confortável
fugir da nossa realidade do que encará-la. É muito mais confortável imaginar que a gente é uma personagem da Marvel ou da DC Comics, que é melhor do que a Marvel. Alguns já se coçam quando eu falo isso. Depois a gente briga no final do culto. É muito mais confortável imaginar que você é o Thor. O Thor gordo daquele outro filme, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não é o Thor fortão, não. O Thor fortão só eu, né, poxa? Do que imaginar que você é só você. Só que, gente, a segunda-feira vem. A segunda vem. E a segunda-feira te obriga a escovar o teu dente. Você não escova o dente do Thor, gente. Ei, irmã, você não escova o dente da Mulher Maravilha. Você escova o teu dente. Amanhã você vai ter que pentear o teu cabelo. Amanhã você tem que viver a tua vida e a tua realidade. Isso dói, isso é cansativo, isso é chato, isso é cansativo, isso é chato. E a gente escancara a nossa fome. Isso quando a gente fala de coisas triviais, mas tem gente escancarando a fome, se afastando do pai, fazendo como esse filho pródigo, fumando todas, bebendo todas, gastando todas, andando com todas, saciando suas fomes. O triste, meu irmão e minha irmã, é que quando a ressaca vem, a gente entende plenamente que nada nessa terra tem poder para saciar aquela fome específica que a gente carrega no coração. Essa fome só será saciada quando nossa vida, nossa alma tiver um encontro verdadeiro com o pão vivo que desceu do céu, com o único capaz de saciar a fome do mundo. Mas é uma realidade, está escrito aqui no texto, era uma realidade na vida do filho pródigo, é uma realidade na nossa existência, na nossa Queimados, lá na tua rua, lá na tua família. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome. Onde? Em toda aquela região. A fome está espalhada, a fome está em todo lugar. É ela que determina algumas das nossas ações. É tentando saciar ela que a gente está errando e está acertando na vida. E eu vim nessa noite aqui te propor um diálogo com essa fome, porque eu acredito que a fome não pode determinar o nosso futuro. O nosso futuro precisa ser determinado por uma decisão que nós tomamos em Deus. E uma vez saciados da fome, nós poderemos ser como os críticos gastronômicos. Nós poderemos fazer uma boa leitura da vida. Nós poderemos ver melhor, entender melhor, escolher melhor, decidir melhor, ser um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Uma vez com a fome saciada, todos estavam com fome. Mas o texto continua e diz assim, versículo 15: Por isso, repita essa frase comigo, por isso, diga alto, por isso. Preste atenção, versículo 15: Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Olha para cá. Por que ele foi trabalhar? Porque estava com fome, a fome determinando o futuro dele. A fome determinando o caminhar dele. A fome dizendo
o que ele deveria fazer amanhã. O texto fala: por isso ele foi arrumar um emprego, se empregou e foi trabalhar. E foi trabalhar com o quê? Com porcos. Gente, o judeu sempre entendeu dentro de sua tradição que o porco é um alimento impróprio. E trabalhar com porco era um dos trabalhos mais vergonhosos para uma pessoa aqui dessa região. Mas ele estava com fome. Quem está com fome não escolhe. Por um tempo desse, foi perguntado por um amigo, né? Pô, cara, mas você não bebe, não fuma? Aí ele falou: não, você está enganado, cara. Se eu quiser, eu bebo. Eu que escolhi não beber. Se eu quiser, eu fumo. Eu que escolhi não fumar. Agora, o contrário, você tem escolha? Se você disser hoje: não vou beber mais, você pode escolher isso? Ou você é escravo da bebida? Se você disser hoje: eu não fumo mais, você pode dizer isso? Ou você é escravo do tabagismo? É um engano achar que a gente escolhe, gente. Nós estamos vivendo vidas achando que a gente está escolhendo, e a gente não está escolhendo, a gente está sendo levado pela nossa fome, pela fome da nossa alma que está determinando nossos caminhos. Fala: não, pastor, pós-pandemia aí, eu estou meio jogou com a igreja, eu estou vendo um pouquinho da igreja aqui. Você viu que a gente parou de transmitir ao vivo os cultos, né? É de propósito. A gente grava agora, edita e coloca depois, porque a gente não quer o crente olhando a gente no celular, a gente não quer o crente olhando a gente pelas redes, a gente quer o crente aqui, sentado numa dessas cadeiras, recebendo a unção do Espírito Santo, que ainda cura, que ainda liberta e que ainda enche. Esse aqui é o nosso canto, esse é o nosso lugar. Mas a fome diz coisas diferentes para a gente. A fome fala para a gente: não, vai trabalhar com porco. Vai lá trabalhar com os porcos. E ele pensou: não, mas eu não fui criado para isso. A minha cultura, a minha tradição dizia diferente. Isso aqui é errado, isso não está certo. Ele não queria ir, mas a fome nos domina. A fome determina que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós não sejamos mais guiados pela fome. E o texto vai sugerir uma ideia. E a ideia que eu trouxe para vocês aqui é uma pergunta: por que eu trabalho? Por que esse garoto trabalhava? Ele trabalhava porque estava com... Por que você trabalha? O esforço que eu e você estamos dedicando da existência, da vida, é por quê? Qual o sentido do nosso trabalho? Por que a gente trabalha, gente? Por que, gente? É só para comer? Como uma fábrica de graxa, né? O exemplo da fábrica de graxa. Para quê? Para quê? Por quê? Qual o nosso movimento, qual o sentido dele? A nossa existência, qual o sentido? Eu venho me perguntando isso há décadas da minha vida. Desde que eu era um garotinho ali no Parque Santiago, eu vinha me perguntando por quê da nossa existência, e até hoje a melhor resposta é: eu vivo, eu existo, eu trabalho, eu respiro para a glória de Deus. Essa ainda é, Daniel, a melhor resposta que eu encontrei até hoje. Nada, nem existir para os meus filhos, nem existir para o meu casamento, nem existir para conviver com a igreja, satisfaz a minha alma. Só o que pode satisfazer a minha alma é viver para o meu Deus, para o meu Pai. Só isso pode saciar a nossa fome.
Por que eu trabalho? A maneira e o lugar onde pregamos os nossos esforços falam de onde nós saciamos ou tentamos saciar a nossa fome. A maneira e o lugar. Como é que você está saciando os teus anseios, os teus desejos? Onde é que você gasta o teu melhor tempo? Hein? Fala comigo nessa noite. Fala com o Espírito Santo nessa noite. Onde? Se você pudesse agora olhar para dentro do teu coração e se perceber e se ler, e investigar e fazer uma leitura da tua fome existencial, onde ela está sendo saciada? O que está alimentando você? O que faz você sentir vontade de levantar amanhã? O que faz você sentir vontade de domingo que vem ainda estar existindo, ainda estar respirando? O quê? Se a resposta for qualquer coisa que não, o nosso Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está equivocada na tua vida. Pastor, eu não posso sentir prazer de existir para os meus filhos, para a minha família. Pode, meu irmão, isso é bacana, mas isso é presente de Deus na tua vida. É coisa boa para a gente desfrutar nesses nossos 50, 60, 70, 80 anos de vida nessa terra. Mas a vida vai acabar. E na eternidade, nós não teremos esposa, esposo, filho, filha. Seremos só eu e o meu Pai. Você e o nosso Criador. Por que eu trabalho? O texto continua e conclui o texto dizendo assim, verso 16. Ele desejava encher o estômago das vagens e da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha para cá de novo. Ele agora, gente, ele desceu até o que os irmãos de outra comunidade cristã vão chamar de o fundo do poço. Ele vai até o finalzinho agora, por quê? Ele agora não só está trabalhando com porcos, ele agora se coloca no lugar dos porcos. Ele deseja comer o que o porco comia, e nem isso deram para ele. A fome nos humilha. A fome nos envergonha. São tristes os relatos dos seres humanos nas Cracolândias. Eu dizia isso para o Valmir ontem, a Edna, a gente conversando ontem. São tristes os relatos das pessoas nas Cracolândias. Ex-advogados, médicos, trabalhadores, homens, mulheres inteligentes, já tiveram uma vida de sucesso, já tiveram até família, até dinheiro. Estão lá, porque a única coisa que importa para aquela gente é a fome do seu vício. Perderam tudo mais na vida. Esse menino estava nesse instante aqui da vida. Esse menino tem muito a nos ensinar nessa noite. Porque mesmo quem chega a uma realidade tão terrível assim, a fome, além de determinar caminho, a fome nos cega, nos deixa surdos, nos deixa incapazes de enxergar um palmo na frente do nariz. Eu recordo de uma vez que eu estava viajando com a Jéssica, saindo, e caiu uma chuva, gente, tão torrencial, que a gente via nada na frente assim, nada, uns 2, 3 metros assim, já a gente via nada. Aí eu fui me guiando pela lanterna do carro da frente, na estrada, né? Era uma estrada sinuosa ainda. Mas a chuva aumentou tanto que eu só vi uma solução. Eu encostei o carro num lugar onde eu pude parar. Porque não dá para continuar, escute isso com atenção, não dá para continuar numa estrada onde você não enxerga o que tem ali na frente.
A fome faz isso com a gente. A fome nos cega e ainda assim a gente está ali na estrada. A gente está acelerando, a fome está aí gritando, determinando tua vida, determinando teus caminhos, escolhendo por você. Você perdeu a força de escolher e ainda assim você está pisando no acelerador. O Espírito Santo nos convida nessa noite a pisarmos no freio, a, se necessário, acendermos o pisca-alerta, a, se necessário, acendermos uma seta e pararmos num posto, e pararmos num acostamento, numa baia. Para quê? Para esperar a chuva forte passar. Para alguns de nós, a recomendação é um jejum, é uma abstinência, é cortar na carne, é abrir mão de alguma coisa que está te dando prazer, mas está saciando a tua fome. Nessa noite, o Espírito Santo fala para mim e para você: eu não divido a minha glória com ninguém. Ele, o Senhor, não divide o teu coração com ninguém. Se nós escolhemos saciar a nossa fome existencial numa outra fonte, com uma outra dieta, Ele gentilmente dá um passo para o lado e fala: vai, meu filho. Mas se nessa noite você tiver a coragem de dizer: Deus, eu abro mão dos meus prazeres, dos meus sonhos, eu quero abrir mão dessa coisa que tem me alimentado e tem saciado a minha fome, mas tem me esfriado. Eu estou frio, Senhor. Eu reconheço que eu não oro como eu orava. Eu reconheço que eu não leio a Tua palavra como eu lia. Eu reconheço que às vezes eu encontro alguém no ponto de ônibus e ele conta que está sofrendo, e eu só lembro de Jesus quando eu fui embora. Mas antes, se alguém falasse que estava sofrendo perto de mim, eu logo lembrava: vou pregar para ele, vou pregar para ela. Mas quem está frio não vive assim. Quem está frio, quem está distante do Pai, não vive a vida assim. Quem sabe você se reconhece no filho pródigo. Quem sabe você olha para as pessoas que estão te cercando agora e você só vê fome. Meu irmão, como é bom você está sentado numa mesa, igual a gente estava ontem, ou em casa, ou entre os amigos, e se você está passando uma dificuldade qualquer, você fala assim com qualquer um, assim, é o que estava ontem na mesa, qualquer um que eu chamasse assim, falasse: meu irmão, eu estou passando uma luta, você ora por mim. Qualquer um podia botar a mão na minha cabeça e me abençoar com uma oração. Coisa boa é estar cercado por gente de Deus. Mas esse garoto estava num lugar onde todo mundo estava com fome. Coisa endemoniada deve ser você estar num ambiente onde todo mundo só fala em trocar de carro, em trocar de roupa, em trocar de calçado, em trocar de um anel novo, uma graduação nova, e ninguém fala de Jesus. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, que as nossas escolhas, que as nossas conquistas, que os nossos degraus não esfriem a nossa fé. Que o nosso crescimento seja para a glória dEle. Que os nossos anéis, que os nossos estudos sejam para a glória dEle, que os nossos diplomas, que os lugares especiais que Deus colocar e vai colocar, eu e você, que seja para a glória do nosso Deus. Mas que esses lugares não nos afastem, que esses lugares não venham fazer com que a nossa fome seja evidenciada. O filho pródigo disse assim, versículo 16: ele desejava assim encher o seu estômago das vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas caindo em si, ele caiu, gente. Ele caiu.
Ele se rendeu. Pastor, como é que eu corto esse ciclo maldito da fome na minha vida? Rompendo, caindo, tendo uma atitude drástica, uma atitude de revolta, se revoltando contra ela, contra a fome. Ele caiu, gente, e foi a mais linda queda que esse homem podia ter. É a mais linda queda que eu e você podemos ter enquanto existentes da vida. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E aí ele diz a linda frase: e eu aqui, e eu aqui, morrendo de fome. A coisa mais linda que eu acho nesse texto, Bruno, é que na hora que ele cai em si, a primeira memória dele foi de seu pai. Ele lembrou do papai dele. Ele lembrou do cafezinho com leite que ele bebia em casa com o pai. Ele lembrou, Fabiano, dá um tchauzinho para mim aí, Fabiano. Ele lembrou do todinho que ele bebia com a mãe dele. Fabiano deu um glória a Deus lá em cima. Ele lembrou da torradinha com margarina quali que ele comia de tarde com o irmão dele. Primeira lembrança que ele teve, primeiro sentimento, primeira memória que veio à sua mente, quando ele caiu em si, foi a casa do pai. E aí o texto sagrado é lindo, porque ele diz assim: eu me porei a caminho. E o que ele fez? Ah, glória a Deus. É o verbo que pode fazer a diferença na minha e na tua vida. Eu me porei para a casa do meu pai. Versículo 18. E voltarei para o meu pai. É tempo de voltar. É tempo de voltar para o pai. É tempo de voltar. Quem sabe enquanto eu estou pregando aqui, você estava lembrando quando você levantava a mão e profetizava dentro da sua casa. Quem sabe você está lembrando aí quando você cantava aquelas canções cheias do Espírito Santo, quando você orava e intercedia por alguém e o milagre de Deus era estabelecido na vida de alguém. Quando você passava por alguém faminto na rua, alguém precisando de Deus na rua, e você sentia vontade de largar a tua vida e pregar para aquela pessoa. Quem sabe você está aí lembrando daquelas vezes que você na rua não tinha vergonha de colocar a mão em alguém e orar por alguém e ver esse alguém se rendendo a Cristo. Mas hoje a tua vida é determinada pela fome e a religiosidade não deixa mais. Ah não, se eu botar a mão nele, o que as pessoas na rua vão pensar? O que se eu levantar a mão aqui no culto e dar um glória alto, o que vão pensar de mim? Irmãos, um dos memes que eu mais amo no Instagram é o pessoal colocando assim: o crente indo para a igreja, o crente voltando da igreja. Na hora que vai, maquiagem toda intacta, a coisa mais linda do mundo. Na hora que volta, a mulher toda borrada, porque ela teve um encontro lá com o Espírito Santo. Ela chorou, ela deu glória a Deus, ela pulou, ela deu cambalhota e estragou a maquiagem toda. Que no nome de Jesus Cristo, dá um glória a Deus aí, não sei se você vai ter coragem não, que o Espírito Santo bagunce com teu cabelo e com a tua maquiagem nos próximos dias. E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Para que eu vou voltar? Para dizer para o pai: pai, eu pequei contra céu e contra ti. É tempo de voltar para o pai. É noite, são 19h30. É noite de voltar para
o Pai. Que no nome do Senhor Jesus nós tenhamos o melhor fim de ano da nossa vida, cheio de Deus, mesas bonitas, muito sorriso, muita alegria, muito amor dos maridos com a esposa, muito amor das esposas com os maridos, muito cheirinho nas crianças, muito panetone. Qual tipo, pastor? Eu gosto de todos, gente. Muita alegria. Mas para isso, eu e você não podemos estar com fome. Porque quem está com fome não escolhe direito, não percebe a vida direito, não entende a vida direito. Eu te convido nessa noite a saciar a tua fome, a vir e comer do pão vivo que desceu do céu. Jesus está à disposição da minha e da tua vida. Esse filho encontrou o Pai, e eu e você vamos voltar a encontrar quem? O Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Vamos curvar nossa cabeça e fechar os nossos olhos nessa noite. Meu Deus e meu Pai, oh meu Deus e meu Pai,